Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28. Boa noite. Então, começando mais umas notícias de Israel, notícias, né, sobre o nosso relógio, dos nossos tempos, do nosso mundo. Eu quero falar para vocês aqui, gente, já com essa introdução aí de São Lucas, né, porque muitas pessoas dizem que se apavoram, outras dizem que não querem saber. Eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. Quero falar um pouquinho do objetivo desse canal. Por que eu estou trazendo essas informações? Por que eu estou trazendo esses vídeos para vocês? Não é para que a gente se desespere, não é para, mas é para que a gente levante as nossas cabeças, porque quem não gosta de ouvir falar do nosso noivo, né? Qual é a noiva que está preparada para o casamento, esperando o noivo, e quando ouve dizer que o noivo está vindo, ela diz que não, manda dizer para ele que não é a hora ainda, né? E assim são muitas pessoas hoje no nosso dia, infelizmente. Eu quero dizer isso, gente, eu tenho que dizer. Se você não gosta de ouvir falar que nós estamos nos últimos tempos, que nós estamos indo aí para a reta final desse tempo, que nós estamos aguardando o Maranatá, a volta de Jesus, você está muito apegado a este mundo ainda. Porque você não sabe o quanto Deus, que maravilhas Deus tem preparado para aqueles que aguardam a sua vinda para o reino de Deus. É muito melhor do que o que a gente tem visto e vivido aqui neste mundo. Então tem muitas pessoas que estão apegadas a esse mundo, que não querem ouvir falar da volta de Jesus, que não querem ouvir falar aí dos finais do tempo. Não, vai demorar muito, assim as pessoas dizem, né? Quando Jesus diz aqui todo um relato, nós vamos ver ali, todas as notícias que tem, todas as profecias. Quando Jesus dá todo aquele relato lá no Evangelho, pega aí na sua Bíblia o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, que Jesus vai falar lá, como ele fala em todos os outros evangelhos, mas aí ele fala de uma maneira especial. Ele fala que quando ouvirmos falar de todas essas coisas acontecendo, nós levantamos a nossa cabeça porque o reino de Deus está próximo e a chegada do noivo é motivo de grande alegria para nós. Né? Na chegada do nosso Senhor, da nossa volta, da nossa vinda. Este mundo aqui é tudo uma ilusão. Nós somos só peregrinos aqui. Esse mundo aqui, parece que a gente incorpora, se apega nele de um jeito como se nós não fôssemos, nós queríamos viver eternamente aqui. Por isso nós ficamos atrás de correria, de tanta coisa, de bem-estar, de comida saudável, mas gente, tudo isso é passageiro. Nós vamos se cuidar sim, mas não para ficar aqui eternamente, porque num relapso, num lapso, a gente se vai, né? E tantas vidas aí sendo ceifadas por acidentes, por tantas outras coisas, mas eu acredito que cada um de nós tem uma quantia de vida, um certo tempo para viver aqui nesse mundo, e que a gente saiba vivê-lo da melhor maneira possível. Mas nós aguardamos a vinda, né? Nós estamos, o canal Estou no Meio de Vós está pregando aqui, né? Eu estou trazendo para vocês que eu acredito que a nossa geração é aquela que vai ver a vinda aquela que vai ver a vinda, a volta, né? A segunda vinda de Jesus. Eu acredito nisso, sim, por quê? Porque olhando para as escrituras sagradas, olhando para aquilo que os profetas nos disseram, para todo o decorrer da história e o que nós estamos vivendo, gente. É só abrir os nossos olhos, eu já mostrei o que nós estamos vivendo neste mundo de hoje, as notícias que estão à nossa volta, os terremotos, isso tudo. Muita gente diz, isso sempre houve, mas não com a intensidade, vulcões que estavam há milhares de anos aí,
inertes começaram a dar sinal de vida, terremotos, é muita coisa acontecendo. E por que Jesus falou? Jesus falou quando viram os terremotos, quando viram os sinais no céu, quando viram... Jesus não devia ter falado se era uma coisa tão assim banal, uma coisa corriqueira, né, no nosso mundo, que sempre houve, mas não com tanta intensidade, gente. Se nós abrirmos os nossos olhos para realmente enxergar a realidade que nós estamos vivendo, toda essa tensão no Oriente Médio, toda essa tensão entre países, o que nós temos vivido no nosso Brasil, isso são sinais dos finais do tempo. Sinais. Quando Jesus morreu, houve um grande terremoto. Jesus morreu na cruz. Houve um grande terremoto. E as pessoas se assustaram. Mas nem todas disseram, não, isto é porque Jesus era realmente o Filho de Deus, por isso aconteceu. Não. Eles, não, deu um terremoto, mas foi aí problema da natureza, coisas acidentais que sempre acontecem. Os homens também disseram assim. Foi muito poucos aqueles que naquele momento onde Jesus faleceu, Deus se mostrou, a natureza se mostrou a sua revolta com o que havia acontecido com o Filho de Deus. Muitos poucos ali se converteram. E é assim no nosso mundo hoje. Então, enxerga aquele que quer, da maneira que quer. Põe um óculos da maneira que mais lhe convém. Por quê? Porque eu estou ainda pegada a este mundo, eu estou esperando o meu casamento, eu estou esperando a minha casa nova, eu vou imobiliar a minha casa, eu vou esperar o meu emprego novo. Mas, gente, tudo isso é tão pequeno diante daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós no seu reino, que a gente não enxerga, a gente fica aqui com essas misérias desse mundo, né? Querendo que fique, que leve muitos anos ainda para ser final do mundo, que leve muitos anos para Jesus. Pois eu não. Pois eu digo, Maranatá, vem Senhor Jesus, porque na verdade a gente não aguenta mais tanta calamidade neste mundo, não é verdade? Na hora em que nós estamos alegres, muitas outras pessoas estão chorando. Na hora que nós estamos chorando, muitas outras pessoas estão alegres. É assim a nossa vida aqui, não é um mar de rosas. Mas Deus promete acabar com toda dor, com toda lágrima. E é isso que o canal Estou no Meio de Vós está trazendo para vocês. As notícias, as profecias, não para nós sabermos simplesmente, mas porque Jesus falou, para que a gente estivesse atento. Se Deus não marcou data nem hora, não marcou data nem hora, mas Jesus nos falou de diversos sinais, porque diz na palavra de Deus, está lá escrito, que não há coisa alguma que Deus não quer, que Deus queira esconder dos homens, dos seus servos. Deus não esconde. Deus esconde, Deus não liga de revelar para aqueles que não creem, mas para aqueles que creem. Hoje nós temos visto no YouTube várias pessoas dando testemunhos maravilhosos, que eu tenho assistido, tenho acompanhado. E Deus tem falado, tem mostrado ao nosso coração, a gente olha a realidade de uma maneira diferente. E nisso a gente vai se preparando, gente. Não é hora mais de desapegarmos deste mundo. Sim, é hora de desapegar. De buscar, sim, uma fé sólida, uma fé baseada na palavra de Deus. Isto sim, é para isso que a gente tem que ficar preparado, é para isso que a gente tem que saber que nós estamos, porque o mundo todo parece que adormeceu. O mundo todo está imerso nos seus problemas, nos problemas do dia a dia, como também nas alegrias passageiras que essa vida oferece, não é mesmo? Então nós vamos lá ver o que tem de notícias de Israel agora nesse momento, gente, já que Israel é o nosso relógio, né? É o relógio de Deus. Então, eu quero dizer para vocês antes um aplicativo que tem, certo? Foi o Realidades Israelense que deu essa sugestão. É um aplicativo chamado Red Alert, está aqui, ó. A gente abre e eu quero mostrar para vocês aqui, cada vez que um míssil, um foguete é disparado contra o território de Israel, ele dá alertas e soa uma sirene. Você pode colocar o som que você quiser, mas pode colocar também a sirene. Então aqui eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver se vai dar para focar aqui,
a quantidade olha aqui, ó, tudo isso aqui de vermelhinho que está aqui, ó, são disparos contra Israel nos últimos tempos, desde quando eu comecei com o aplicativo, tá? Só quando eu comecei. Então dá a região que está sendo atingida, a hora, tudo certinho aqui, ó. Vários, desde lá do dia 3 de 6, gente, porque Israel ultimamente agora, desde semana passada, ele tem sido atacado massivamente. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó, só, no dia 29 de maio de 2018, este site aqui é os últimos acontecimentos. Estão vendo aqui? Ele traz, então, aqui, ó, contínuos disparos de morteiros põem Israel em tensão alta, em alta tensão, tá? Isso foi no dia 29 de maio, gente, começou a atacar em Israel. Logo depois que eu saí de lá, eu estava lá, eu cheguei no Brasil dia 29 justamente aqui, dia 29 de maio, eu cheguei de volta do Brasil, eu vim de uma viagem da Terra Santa, né? Passando por Roma também, mas antes nós passamos 10 dias em Israel, tá? E lá eu vi o toque da sirene sim uma vez. E aqui então, mas só que daí depois que a gente chegou ao Brasil, aqui no dia 29, começaram disparos todos os dias. Todos os dias, só que o sistema de Israel tem uma cúpula de ferro, né? O Iron Drone, ele intercepta quase todos os mísseis, aqueles que ele acha que não vai valer a pena gastar energia, porque eles caem em locais que não vão prejudicar, então Israel deixa cair. Mas ele está sendo atacado massivamente, e lógico que também, né, ele tem dado a sua resposta, a resposta israelita, tá? Quem quiser conferir, tá lá no Últimos Acontecimentos, também tem no Café Torá, também tem no Shalom Israel, Sputnik, Gospel Prime, todos eles estão trazendo essas notícias, tá, de muitos disparos contra Israel nos últimos dias. Israel só está vivendo um momento de alta tensão, né? Sirenes tocam, são disparadas em todos os lugares, em todos os momentos, principalmente durante o cair da tarde e durante a noite. Então é um momento muito difícil. Então aqui nós temos uma notícia aqui que está no Café Torá, gente, ó. O mal que vem do norte, tá? Rússia força a retirada de Irã e Hezbollah da Síria, né? Então, tudo indica que o mesmo cenário descrito por dois importantes profetas da Bíblia está se formando definitivamente. Rússia está demonstrando que ela está verdadeiramente no controle da Síria, a despeito de outros autores. E daí vem aqui a profecia de Jeremias: fugir para a vossa segurança, ó filhas de Benjamim, do meio de Jerusalém, tocai a buzina, levantai sinal sobre Bet-Aquerem, porque do norte vem surgindo um grande mal. Olha só, do norte vem surgindo um grande mal. Nós temos quem no norte de Israel, gente? Nós temos a Rússia, nós temos a Turquia e nós temos o Irã. Esses três inimigos, o Irã declaradamente, Irã e Turquia, Rússia mascaradamente, né? Mascaradamente, mas no fim das contas, a Rússia também vai entrar no cenário, ela está aqui com o controle da Síria. Depois disse assim, diz aqui: o que me disse o Senhor, do norte estenderá o mal sobre todos os habitantes da terra. Da terra, gente. Então, por quê? Porque uma guerra lá irá atingir a todos nós também, a todos os habitantes da terra. Ela se estenderá de uma forma que é uma visão profética que afetará todos. Sabemos que o profeta Jeremias escreveu essas profecias relacionadas com a primeira destruição de Jerusalém, sob o comando dos babilônicos. Culminou com a destruição completa da cidade em 587. A gente já viu isso. Porém, o cenário se repetiu durante o primeiro século,
quando o general Tito, comandando as tropas do Império Romano, destruiu novamente a cidade, certo? O profeta Jeremias trata amplamente de Gog e Magog. Gog e Magog, como eu já disse em outros vídeos aqui no canal para vocês, é esta guerra derradeira, né, que haverá dos países islâmicos, principalmente, tá, dos países islâmicos contra Israel, né, dos descendentes dos ismaelitas, né, infelizmente. O ódio prevalece, o ódio ainda figura na pessoa do país do Irã, né, da Turquia, de muitos, né? E então, nós vemos aqui, nada impede que um novo ciclo profético esteja se formando, pois até mesmo o livro do Apocalipse se refere a Gog e Magog como uma coalizão do mal no final dos tempos. Olha só, gente, aqui, ó. Vou repetir para vocês, olha só, o mesmo cenário profético esteja se formando, pois até mesmo no Apocalipse se refere a Gog e Magog, a coalizão do mal, no fim dos tempos. Então, todas aquelas guerras que a gente já falou, que já houve aqui, que já se cumpriram, muitas delas, né, de Jerusalém ser destruída várias vezes, mas não foi o fim, porque ela sempre foi reconstruída e não veio o fim. Não veio o anticristo, não veio nada. E nós estamos aqui, ó, então, falando, esperando essa coalizão do mal. O Apocalipse chama Gog e Magog, ó, como coalizão do mal nos fins do tempo, que vai fazer guerra contra o povo eterno, porém será julgada e destruída. Então, deu para ver? Olha só, gente. Que vai fazer guerra contra o povo eterno, porém será julgada e destruída. O livro do profeta Zacarias mostra um quadro diferente. Ele fala da situação semelhante onde as nações do norte hão de se levantar contra o povo escolhido, a cidade santa. Olha só, então, o livro do Apocalipse do profeta Zacarias mostra um quadro diferente. Ele fala de uma situação semelhante, onde as nações do norte hão de se levantar contra o povo escolhido e a cidade santa. Esta então seria o Gog e Magog que nós estamos esperando. Mas Judá, o estado de Israel, irá prevalecer e Jerusalém habitará segura. Então vamos ver a profecia o que diz, olha só. Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? Respondeu-me ele, para medir Jerusalém, a fim de ver qual é a sua largura, qual o seu comprimento. Eis que saiu um anjo que falava comigo, e outro anjo saiu ao encontro. Corre, fala a este mancebo, dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. Pois eu, diz o Senhor, lhe serei um muro de fogo ao redor, e no meio dela, e lhe serei a glória. Então aqui, o profeta Zacarias vai falando, né? E ele descreve todo um cenário de como se dará isso. Então aqui no final ele diz assim, pois eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor. Muitos se converterão, né? E serão o meu povo e eu habitarei no meio de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Tá? E Zacarias também fala em 2:13, e nesses dias então estamos sendo testemunhas da aliança entre o Hezbollah e o Irã. Está perdendo força, porém o pacto da Rússia e Síria está se fortalecendo, certo? Então a Rússia vem se fortalecendo com a Síria, e a gente vê aí o enriquecimento do Irã de urânio, né? Com seu plano nuclear, dizendo que é para fins pacíficos, mas no fim o que eles querem, o que eles têm dito
e falado é um ódio, né, contra Israel. Aqui o presidente Erdogan, o que que ele disse? Olha só, gente, outra notícia está lá no Gospel Prime. Erdogan diz que não deixará Israel roubar Jerusalém dos palestinos. Ele ameaça. Olha o presidente Erdogan. O nome dele, a gente se fala Erdogan, mas se pronuncia Erdogan. O presidente da Turquia afirmou que não permitirá que Israel roube Jerusalém dos palestinos. Ele vem, aí já falei para vocês, incentivando, né, a construção de um exército poderoso islâmico que será capaz de derrotar Israel. Ele vem gritando isso aos quatro cantos do mundo, né? Mas a gente sabe que nada disso vai prevalecer, né, no final. Mas estamos aí com o ódio do presidente da Turquia, com o ódio do premier lá do Irã. E aqui, Netanyahu promete anúncio dramático. Olha, o premier de Israel, ele vai estar dizendo que ele vai fazer um anúncio dramático, e ele fez no dia 30, dizendo sobre o acordo, o que o Irã está pretendendo fazer, na verdade, com essa construção desse programa nuclear, e o qual, gente, a Alemanha e a França têm se unido, têm apoiado, infelizmente, tá, gente? Infelizmente, será uma coalizão muito maior do que a gente pensa, porque também outros países, eles estão se unindo. E no final, então, a gente sabe que a intenção do Irã, né, a intenção da Turquia é a destruição final de Israel, né? Aqui, ó, Israel prevalece contra as probabilidades de conflitos, né? Olha o que diz essa matéria, gente. Se alguém dissesse a Solo Hillel, no início do século XX, que os judeus um dia teriam o seu Estado, parecia ser um delírio. Né? Ele nasceu em Bagdá, no Iraque, havia fugido em 34, refugiado na Palestina, e ele disse que para ele era um delírio, né? Precisaria ser muito otimista para crer, então, que teríamos um país. Ele falava, certo? E hoje nós estamos vendo, então, esse país, realmente o povo de Israel voltou do seu cativeiro. É um país lindo, gente, só quem vai em Israel para saber as maravilhas que abençoada é aquela nação, um povo que não tem água, uma escassez de água danada. Eles fazem um milagre com o pingo de água que tem para ter a fartura. Eles exportam banana, eles exportam romã, abacate, tâmara. São o maior produtor de tâmaras. É a coisa mais linda. São as paisagens de Israel, né, os kibbutz, né, as plantações, a agricultura de Israel. Então, após uma guerra, os palestinos que viviam também naquele território com vizinhos árabes e o Estado de Israel foi criado em 14 de maio de 48. A data é celebrada oficialmente na noite dessa quarta-feira, que foi no calendário judaico, né? E foi celebrada, então, a comemoração aos 70 anos de Israel. São 70 anos de um país que foi uma impossibilidade, mas que se tornou, porque o que Deus fala, Deus disse que ia trazer de novo o seu povo do cativeiro, Ele trouxe, e o que Deus fala se cumpre. Por isso nós acreditamos em tudo que a palavra de Deus nos disse durante todo esse longo da nossa história. Foi o maior milagre da história, diz ele, sobre a criação da nação. E Jesus diz também, né, da figueira. Aqui em Lucas, gente, todo o capítulo 21 de Lucas, Deus diz, Jesus fala sobre esse final de tempos. E quando ouvir de guerras,
e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas não será o fim. Jesus diz que é necessário que isso aconteça. Bom, se Jesus diz que é necessário, quem somos nós, né? A gente sofre, não quer guerra, não quer nada disso. Mas olha o que a palavra de Deus diz. É necessário que isto aconteça. Em primeiro, mas não será o fim logo. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino, haverá lugares, grandes terremotos, fomes. Tudo isso Jesus disse-nos que haveriam falar. Ah, Nete, mas Albanete, diz uma coisa. Não houve sempre terremotos no mundo, não houve sempre vulcão, não houve sempre fome, não houve sempre guerra? Houve sim, mas não com a intensidade que tem acontecido, especialmente, gente, se vocês colocarem lá os acontecimentos só de 2018, vocês vão ver que é uma coisa, é absurda. Ele dobrou em 7 vezes a mais do que todo esse século que nós temos passado, tá? E daí Jesus continua falando, né? E depois ele coloca, aí ele coloca aqui, ó, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Olha só, gente. Porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então, olha só, ele coloca aqui, ó, bem claro, para quem aí diz que não, né? Que esse mundo não terá fim. Então, coloca aqui, então verão o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Então, gente, olha só. Então, gente, terminando por aqui, a paz de Jesus, né? A paz de Deus. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos fortaleça a nossa fé e que a gente cada dia esteja mais próximo dele, né? Trazendo aí para vocês, então, aqui, ó, essas palavras pra gente, que a gente começou o nosso vídeo, fechar também com elas, porque a volta de Jesus para nós é sinal de grande alegria, grande alegria.